a gente não poderia existir se não fosse a atmosfera. E a atmosfera foi feita por conta da ação do Sol, combinada com uma outra ação, que essa sim é absolutamente esplendorosa, que é a ação da vida. Lá no início, se a gente pegar os dois planetas, né, Vênus e Marte, que são os vizinhos nossos, Vênus super quente, com super efeito estufa, Marte também tem CO2 na atmosfera, mas está mais longe e perdeu a atmosfera e ficou frio. A Terra é ideal, mas a Terra não tem a quantidade de gás CO2 como tem esses dois vizinhos. Ela tem uma fração só. E essa fração é importante para não fazer o planeta esfriar demais, mas agora que a gente está aumentando a quantidade desses gases na atmosfera, ela está forçando o planeta a aquecer além do ponto de equilíbrio que tinha. Qual era o ponto de equilíbrio? Lá atrás, no Radiano, mais de 4 bilhões de anos atrás, surgiu vida na Terra. E no primeiro momento, essa vida não sabia usar outra coisa a não ser os minerais no fundo do oceano, nessas cadeias onde tinham as fontes termais lá, que traziam minérios da lava, né, do magma. Aí, um organismo inventou um jeito de usar a energia do Sol. O Sol chegava, a energia do Sol chegava na Terra e não era aproveitada pela vida, né? A vida usava outras formas de, de construir-se usando a energia dos minerais. E essa energia que chegou do Sol foi aprisionada num processo inventado por bactéria, cianobactérias, que são as mães primordiais das algas, que são as originárias das plantas, né? Essa invenção espetacular chamada fotossíntese, e no qual você pega a luz e utilizando um gás inerte, que é o gás carbônico, e água, você constrói uma molécula orgânica que a gente chama de açúcar. Essa invenção incrível da vida na Terra fez toda a diferença. Por exemplo, começando lá atrás, a Terra tem a rugosidade na crosta terrestre. Por isso que tem os continentes acima e os oceanos abaixo. Os oceanos estão em bacias oceânicas profundas, né? 4 quilômetros de profundidade médio. Se a Terra fosse uma bola de bilhar, bem lisinha, né? Toda homogênea, teria água cobrindo, teria um oceano em toda a Terra, 2,5 quilômetros de profundura, como é o caso da Lua de Júpiter, chamada Europa, que tem até, eu acho que uma capa maior ainda, e tem outros corpos celestes que são similares. A Terra não tem isso, e a razão dela não ter é absolutamente surpreendente, e remonta lá ao começo da formação. Qual seja, se a Terra tivesse só rochas vulcânicas do tipo magmáticas, né, da formação da crosta terrestre, do material que a Terra era feita, ela não teria, como é o caso da Lua e de outros planetas, ela não teria os continentes. Os continentes surgem, né, como estruturas emersas que estão fora, acima do nível do mar, com o advento de uma novidade química chamada oxigênio. O oxigênio gerado pela fotossíntese das algas combinado com as matérias orgânicas que retinha essa energia solar, muda a geoquímica da superfície e lentamente as rochas vão se diferenciando. Em vez de você produzir rochas pesadas, ferro-magnesianas, como tem no fundo do mar, você produz rochas leves de silício e alumínio, como é o caso do granito. A gente pode pensar que o granito é pesado, mas ele é mais leve do que essas outras rochas. E o granito é a base dos continentes. Então, os continentes se formaram como jangadas sobre a crosta, vamos falar assim, o manto da Terra, né? O magma ali embaixo. E os oceanos ficaram nessas bacias oceânicas mais profundas, e os continentes ficaram. E esses continentes que foram formados lá atrás
demorou bilhão de anos para formar, né, essas rochas mais leves, eles nunca mais afundaram. Eles se deslocam, eles vão para um lado, eles podem embicar aqui ou embicar ali, mas eles mantiveram a superfície terrestre emersa, fora do mar. E graças a isso nós tivemos vida terrestre. Graças a isso nós chegamos até ser humano, né? Todo o processo de evolução. E isso vem lá do Sol, porque foi a luz solar que permitiu a fotossíntese. A fotossíntese inventou o oxigênio, consumiu o gás carbônico que tinha na atmosfera, introduziu uma nova energia e um novo componente oxidativo na química do magma, que gerou essas rochas mais leves, que gerou os continentes que flutuam. Então, vejam aonde vai. A energia solar vem lá desde o começo. A isso no nível da geologia, da rocha, da migração dos continentes, da nossa casa, de fazer o alicerce da vida terrestre, vamos falar assim, não só oceânica. Muito bem. Além disso, então, o oxigênio que foi gerado pela fotossíntese interferiu na geologia, mas interferiu também principalmente na atmosfera. Com a atmosfera enriquecendo-se em oxigênio e perdendo o CO2 original que tinha, a ação dos raios solares fazem com que o oxigênio na atmosfera ele se quebre, o O2, a forma do gás, o oxigênio, esse que a gente respira na atmosfera, é dois átomos de oxigênio conectados. É uma forma equilibrada do gás ocorrer naturalmente. Com a radiação solar, essa molécula de oxigênio se quebra e produz oxigênio atômico, que é altamente reativo. E ele reage também com outras moléculas de O2, do oxigênio, produzindo O3. O3 é o chamado ozônio. Vocês já ouviram falar do ozônio? E o ozônio é um filtro poderosíssimo para a radiação ultravioleta que vem do Sol. Então, essa que você também aplica o seu protetor solar para se proteger a sua pele da radiação ultravioleta. Quem tem pele pigmentada, pele mais escura, tem menos problema. Quem tem a pele mais clara tem mais problema. Porque o ultravioleta é uma radiação que pode produzir muito dano no tecido biológico, né? Então vejam só, o Sol ajudou a formar os continentes, o Sol ajudou a formar a atmosfera, o Sol ajudou a formar uma capa, um filtro em volta da Terra que os outros planetas não têm, que é a camada de ozônio, que nos protege da radiação ultravioleta. Mas, além disso, tem outros efeitos também. Filtragem não só. A radiação que vem do Sol, ela é muito rica em vários componentes. Tem a radiação luminosa, né? Todas as cores do espectro luminoso, do arco-íris, vamos falar assim, e tem a radiação que a gente não vê, ultravioleta, a gente não vê, ele está acima do azul, né? Roxo, e ultravioleta, violeta e ultravioleta. E o infravermelho a gente também não vê. Ele está abaixo do vermelho e é uma radiação mais lenta, mas também muito perigosa para a saúde, se você receber infravermelho continuamente, né? E a atmosfera faz essa mágica. Mas para a atmosfera evoluir, ela precisou do Sol. Se não tivesse o Sol, não teria evoluído essa atmosfera, teria evoluído outra coisa, né? Muito bem. Vejam o papel importante do Sol. E a gente devia estar alegre, feliz e contente, sabendo que a gente vive no bafo de uma explosão nuclear contínua, gigantesca, e que, no entanto, é extremamente benigna. Ela é sine qua non. Sem ela, não existiríamos, nem poderíamos existir.